Pra mim, uma das coisas mais importantes em um mundo de ficção é o quão bem ele trabalha esses limites entre o conhecido e o desconhecido. Quando ele coloca o leitor, o jogador, o espectador na posição de explorador daquele mundo, de alguém que tá pela primeira vez desbravando os elementos dele. E essa é uma coisa que tem duas camadas, porque é claro que quando a gente entra em contato pela primeira vez com o mundo de ficção, tudo nele é novo pra gente. Os lugares, os povos, as línguas, as raças, essas são coisas que vão se tornando conhecidas do público com o tempo. Mas elas já são, pelo menos a maior parte delas, conhecidas pelos personagens daquele mundo. Então essa é uma primeira camada. Coisas que são conhecidas dentro da diegese, dentro daquele espaço da dimensão ficcional, mas que são desconhecidas do público, principalmente nessa fase inicial. Mas também tem uma outra camada, que são os elementos desconhecidos também dentro daquele universo. Por exemplo, um mundo que ainda não foi totalmente explorado. E um dos melhores lugares para o público ser colocado em um mundo de ficção é justamente nesse limite entre o conhecido e o desconhecido. Porque uma das coisas que mais move o ser humano é justamente essa busca pelo desconhecido. A gente quer saber o que tem no espaço, em outro planeta, no fundo do mar. A gente sempre quer saber cada vez mais. E não é uma coisa atual, não surgiu com a modernidade. É uma coisa que está presente desde o começo da humanidade. E a gente pode voltar isso bem no passado. Os primeiros hominíneos, que são nossos antepassados, surgiram na África. E com o tempo eles foram se expandindo cada vez mais para longe e acabaram colonizando todo o planeta. E no começo isso pode ter acontecido por mudanças climáticas, crescimento populacional e procura por novos recursos que talvez estivessem ficando escassos ali. Provavelmente em menor ou maior grau, todos esses motivos tiveram influência. Mas eu acho que a curiosidade e a busca pelo desconhecido com certeza também devem ter contribuído. O que será que tem atrás daquela montanha? E do outro lado daquele rio? E dentro da floresta? E naquela ilha ali? A gente sempre quer saber o que tem mais longe. E quando a gente descobre o que tem atrás daquela montanha, o que a gente faz é levantar a cabeça e ver que tem uma outra montanha mais longe que parece ainda mais interessante. E essa vontade de descobrir coisas novas, essa busca pelo desconhecido, ela sempre motivou a humanidade a seguir em frente. E não só geograficamente. Eu tenho um vídeo no outro canal sobre as origens da religião na pré-história e tem muito dessa coisa do desconhecido, de tentar entender o que não se consegue explicar racionalmente. Imagina se eu estivesse lá nos primórdios da humanidade, tentando entender e explicar o que é um vulcão, um terremoto, um tornado, um trovão. E durante o percurso da história, pensar sobre isso e buscar uma explicação vai levar a religião, vai levar a filosofia e vai levar a ciência. Hoje tudo isso aí parece óbvio pra gente, mas só porque ao longo de milhares e milhares de anos as pessoas foram pensando no assunto, estudando, produzindo conhecimento que lentamente foi se acumulando até chegar na gente. E fazer parecer que é óbvio uma coisa que inicialmente não era. Hoje o desconhecido é o espaço, são as galáxias e a dúvida se existe vida inteligente em outro planeta, os chamados alienígenas. Só que o termo alienígena, por mais que ele tenha ficado marcado com essa conotação, ele não surge em razão dos extraterrestres. Sabe o termo indígena, que é tão presente na cultura brasileira? Pois é, ele vem do latim, e ele pode ser dividido em duas partes. Indo, que significa dentro, e genus, que pode ser algo como nascido ou gerado. O que quer dizer que indígena significa alguém que nasceu dentro daquele território, que é nativo dali, que é de dentro daquela terra. E essa parte genus, que se escreve genus, mas em latim clássico o G é sempre duro, que está presente em indígena, é o mesmo genus que está presente em alienígena. Só que nesse caso significa o completo oposto, porque a parte alien também vem do latim, vem de alienus, que quer dizer o diferente, o de fora, o estrangeiro. E por que eu tô fazendo essa volta completamente sem sentido pro episódio? Porque hoje pra gente o alienígena é o que vem de outro planeta, de outra galáxia, do outro lado dessa fronteira desconhecida. Só que essa fronteira já foi o oceano. E quando os europeus chegaram nas praias aqui da América, eles encontraram os povos nativos. E dá pra dizer tranquilamente que foi um encontro entre indígenas e alienígenas. Os povos indígenas, nativos daqui, de dentro dessa terra, ficaram frente a frente com os povos alienígenas. Povos que vinham de fora, que eram diferentes, que simbolizavam esse conceito do outro. Mas principalmente, todas essas coisas, pros dois lados, simbolizava a ideia de ultrapassar a fronteira do desconhecido. De um lado, os europeus não faziam ideia do que eles iam encontrar aqui no interior do continente. E do outro, os indígenas não faziam ideia de quem era e de onde vinha aquele bando de esquisito que chegava do mar. E eu dei toda essa volta para demonstrar essa ideia de ultrapassar a fronteira do desconhecido usando o nosso mundo real como exemplo. Porque quando a gente entra em um mundo distinto do nosso, como numa Terra-média ou numa Westeros, por exemplo, não é tão diferente assim de um explorador do mundo real chegando em um território desconhecido. Ah, mas os exploradores estão no mesmo mundo deles. Na teoria sim, mas na prática, imagina quando um europeu se embrenhou pela primeira vez na Amazônia. Ele estava entrando em um bioma que ele desconhecia completamente, habitado por povos que ele nunca tinha ouvido falar, que falavam línguas que ele não fazia ideia de quais eram, e recheado de animais que ele nunca tinha nem imaginado na vida dele que pudesse existir. Nessa última semana eu estava fazendo uma pesquisa para um vídeo do outro canal, que eu falei sobre um ataque pirata que aconteceu no Brasil no século XVI, e uma das fontes era o livro do Anthony Nevitt, um dos piratas ingleses que participou desse ataque. E no final ele foi deixado pra morrer e sobreviveu e acabou virando escravo. Mas a parte que eu quero trazer aqui é um relato dele ainda na praia, logo depois de ser abandonado. Enquanto percorria a praia em busca de um local para ficar, passei por um bonito rio que desaguava no mar. Achei ser esse um bom lugar para sentar-me, por causa da água fresca. Mas eu devia estar lá por quase metade de um quarto de hora, quando vi uma coisa imensa saindo da água, com escamas enormes nas costas, garras horríveis e uma cauda comprida. Essa fera veio em minha direção, e quando vi que não tinha meios de afugentá-la, decidi enfrentá-la. Mas ao me aproximar,
Estaquei espantado em ver uma criatura tão monstruosa. Nesse instante, a fera parou, abriu a boca e lançou para fora uma língua comprida como um arpão. Encomendei minha alma a Deus, esperando ser despedaçado, mas a fera virou-se e voltou para dentro do rio. E eu continuei seguindo pela beira. Essa podia ser tranquilamente uma cena de um personagem em um RPG ou em um livro de fantasia narrando o encontro dele com um monstro poderoso. Só que na verdade o que ele está descrevendo é o nosso velho conhecido jacaré. Isso porque o jacaré não é nativo da Europa, e hoje até tem no zoológico, mas naquela época não tinha. Então pra ele realmente era um monstro que ele nunca tinha imaginado que existisse, um monstro de outro mundo. E tem vários outros relatos de exploradores fazendo descrições monstruosas e assombrosas de animais que hoje todo mundo conhece, mas que pra eles era uma coisa que estava além da fronteira conhecida. E é legal quando a obra coloca o espectador, o leitor, o jogador nessa posição de alguém que está ultrapassando uma fronteira e conhecendo um mundo completamente novo pela primeira vez. Um lugar que não faz parte da realidade dele, um lugar em que a maior parte da bagagem pregressa dele não se aplica. Ele não sabe o que tem atrás da muralha, mas ele sabe que aquelas terras ali não são tão conhecidas e que ainda tem muito mistério lá para ser descoberto. E esse mistério fomenta a imaginação. O que será que tem atrás da muralha? Ao mesmo tempo em que causa o sentimento de que eu preciso descobrir o que tem atrás da muralha. Quem que nunca sonhou em viver essas aventuras ao desconhecido? Cruzar o oceano em busca de terras que ainda não foram exploradas, se aventurar pela selva procurando uma civilização perdida, navegar com os piratas, viajar para outro planeta, explorar o fundo do mar. E é justamente esse o papel da ficção. É permitir que as pessoas possam viver na imaginação as aventuras que elas não conseguem viver na vida real. Pelo menos não do mesmo jeito que nas páginas dos livros, na tela do cinema ou nos videogames. Porque no fundo o que as pessoas querem não é a aventura real. É a versão romantizada dela. Não é passar 3 meses em um navio com centenas de pessoas sem tomar banho e morrer de escorbuto. Ou se perder em uma floresta tendo que passar um mês sem ter o que comer e fugindo de predador. O que elas querem é viver uma versão idealizada dessas histórias, no conforto de casa. E com a possibilidade de sair desse mundo e voltar para a realidade quando quiser. Mas enquanto ela tá nesse mundo ficcional, ali ela pode ser o explorador, ela pode ser o pirata, pode ser o arqueólogo, o cientista, o astronauta, o soldado, o espião, o criminoso, o super-herói, o feiticeiro. Ela pode ser tudo que ela quiser e tudo aquilo que ela não é na vida real. E também pode embarcar nas aventuras que na maioria dos casos não pode na vida real. E assim ela consegue sair da vida cotidiana, banal, trivial, para explorar outros mundos que ainda precisam ser desbravados. Trazendo um fascínio que na maioria das vezes a vida real não tem. E sair da vida cotidiana para entrar em uma ficção que é tão trivial quanto a própria vida real, na maioria dos casos vai ser chato, entediante. Por isso que o diferente, o desconhecido, causa esse interesse, causa esse fascínio. E é por isso que é tão importante para os mundos de ficção trabalhar o conhecido para situar, para não causar um estranhamento inicial tão grande, mas principalmente o desconhecido, que cativa, que mantém o interesse do público em querer saber cada vez mais, em querer desbravar essa fronteira entre o conhecido e o desconhecido, e que não necessariamente é uma fronteira física, porque o desconhecido dentro de uma obra pode ser um desconhecimento metafísico. Eu posso desconhecer, por exemplo, a natureza da realidade, como o Philip K. Dick faz muito bem em várias obras. E aí pega tudo que eu falei até agora sobre a transposição de uma fronteira em direção ao desconhecido, e imagina ela se aplicando quando eu coloco em xeque a realidade. A partir do momento que eu nego, ou pelo menos duvido da realidade que me cerca, eu transformo em desconhecido tudo aquilo que até então era conhecido. Não é mais uma linha no chão que delimita que daqui pra cá eu conheço e de lá pra cá é outra coisa. Nesse caso, conhecido e desconhecido se sobrepõem. Mas esse é um tema que eu quero abordar mais especificamente em um outro vídeo. Nesse aqui eu quis dar só uma pincelada sobre o quão interessante para uma narrativa é que o cenário em que ela se passa não seja uma coisa completamente conhecida e habitual, mas que o público vivencie essa experiência de ser um explorador ali e de entrar em contato com situações novas. E esse vídeo vai ficando por aqui, mas eu ainda pretendo fazer uma segunda parte mais aprofundada nesse tema em algum momento do futuro. E até a próxima!